Fala pessoal, tudo bem? Hoje estou passando aqui bater mais um papo com vocês. Hoje num tema até um pouco diferente, né, do que vocês estão acostumados. Estão mais acostumados a assistir meus vídeos falando sobre treinamento, exercícios, periodização. E hoje esse vídeo para mim é um desafio, porque eu vou estar respondendo alguns questionamentos que eu recebi ao longo dos últimos meses de vários profissionais da área da saúde, me questionando sobre como formar um perfil profissional da educação física e outras áreas da saúde e como utilizar as redes sociais em benefício da formação desse perfil. E aí eu vou falar para vocês, que eu gosto sempre de reforçar, não é o certo. Afinal, na área da saúde, muitas vezes não existe o certo e o errado. Existem linhas de trabalho e linhas de pensar diferentes. Então, esse é o meu pensamento sobre esses temas, que muitas vezes não vai de encontro com o seu pensamento, mas eu gostaria muito de poder te levar à reflexão sobre isso, né? Porque eu acho que é um assunto bem interessante, que vale a pena te discorrer e refletir sobre ele. Então, começa com relação à formação do perfil profissional. Penso que a área da educação física, principalmente, ela nos permite um leque gigantesco de opções. E muitas vezes a gente passa meses ou anos sem delimitar aonde a gente vai trabalhar, com o que a gente vai trabalhar e qual o público-alvo que a gente quer atingir. Então, antes de falar sobre redes sociais e utilização, o primeiro passo é delimitar qual o meu perfil profissional, aonde eu quero trabalhar e com qual público eu quero atingir. Primeiro passo, quando eu saio da faculdade, geralmente, isso pode acontecer também depois de já estar formado, eu opto por um caminho a seguir. Então eu quero trabalhar com a parte de academia, né? Com a parte de treinamento, musculação, crossfit, crossfit e variedades ao entorno disso. Beleza, eu já comecei a delimitar um pouquinho a minha área de trabalho. Mas vocês concordam que numa academia existem vários públicos? Por exemplo, não é o mesmo treino para uma gestante ou então para um fisiculturista, certo? Então, quando eu estou na academia, eu delimitei, mas ainda continuo com um universo muito grande de público-alvo. Então, eu tenho que seguir essa delimitação. Então, eu falo o seguinte, poxa, eu vou trabalhar com terceira idade. O meu público vai ser terceira idade. E eu me especializo e me direciono para a terceira idade. Então, agora sim, agora eu estou trabalhando já num lugar específico e já sei qual público eu quero atingir. Se eu não fizer isso, eu acabo, com o passar do tempo, sendo mais do mesmo. Afinal, quantas cidades, quantos estados, quantas universidades existem pelo Brasil? Se eu não me especializar, dificilmente eu encontrarei um diferencial nesse mercado de trabalho que está cada vez mais competitivo e inflado. Então, delimitar onde eu quero estar e com quem eu quero trabalhar é o princípio básico para eu ter sucesso. Então, agora que eu defini qual público eu quero trabalhar, eu penso como eu posso utilizar as redes sociais, os meios de comunicação, para formar a minha imagem, tanto pessoal e principalmente profissional. Eu particularmente gosto muito das redes sociais, utilizo todas elas, porque são ferramentas que estão à nossa disposição. Afinal, cada vez mais as pessoas passam tempo acessando e navegando pelas redes sociais. E aquela velha frase, quem não é visto não é lembrado, se encaixa perfeitamente na área da educação física, nas áreas da saúde. Então a gente tem que estar ali para que as pessoas nos vejam e lembrem do nosso trabalho. Respeito, claro, muitos profissionais que optam pela discrição, que são reservados e que não utilizam as redes sociais. Não tenho nada contra isso, não condeno, mas levo à reflexão. Por que não utilizar algo que está à nossa disposição? E se eu vou utilizar, como utilizar as redes sociais? O que eu acho muito legal das redes sociais é a gente estar utilizando ela com sabedoria. A palavra que eu friso muito, sabedoria. E o que implica essa sabedoria? Implica não sobrecarregar de postagens, não sobrecarregar de conteúdos, porque se a gente quer ser visto, é muito melhor que a gente seja visto por poucas coisas com qualidade do que por muitas coisas sem conteúdo. E agora, de forma bem direta, né, como se fosse, entre aspas, um media training, eu vou dar algumas dicas daquilo que eu vivencio, que eu utilizo e pode ser bem bacana para as redes sociais. Primeiro ponto, no máximo
2 ou 3 postagens nos feeds, principalmente Instagram e Facebook, que são os mais utilizados, né? Das coisas mais importantes, das coisas mais interessantes. Outra dica, se eu quero realizar uma enxurrada de informações e publicações e postagens de conteúdos, as redes sociais, principalmente Instagram e Facebook, criaram os stories para isso. Então, se eu quero postar um monte de coisa, eu vou para os stories. Os conteúdos filtrados de qualidade eu deixo no feed, tanto porque nos stories eles somem após 24 horas e nos feeds eles continuarão ali eternamente. Se preocupar bastante com os horários das postagens. Isso vai de pessoa para pessoa, entender que horário o seu público-alvo acaba tendo maior movimentação nas redes sociais. Vou falar do meu público-alvo. Meu público-alvo, eu utilizo geralmente os horários no início da manhã, aproximadamente entre 7h30 e 8 horas, horário do almoço, quando todo mundo tem aquele tempinho para dar uma olhadinha nas redes sociais, e após as 17h30 e 18 horas. Então, esses 3 horários, geralmente vocês vão ver eu fazendo algumas postagens nas redes sociais. Outro detalhe muito importante é entender cada rede social. Vocês estão me vendo aqui falando no YouTube, que é uma rede social que permite vídeos mais longos, mas também não tão longos assim. Minha preocupação é fazer vídeo de no máximo 8, 10 minutos. Muitas vezes vocês vão ver no YouTube vídeos de 1 hora, que eu já não acho tão aconselhável, a menos que seja um DVD de música, um filme. Postagens mais curtas, mais rápidas, né? Utilizem de fato o Instagram, Facebook, para mais curtas ainda, o Twitter, que é uma ferramenta rápida para a gente twittar várias coisas curtinhas durante o dia. Entender que o LinkedIn, por exemplo, é uma plataforma muito mais profissional e não pessoal. Então lá eu só direciono coisas voltadas ao meu trabalho, à minha profissão, e não coisas relacionadas à imagem pessoal do Mauro. Então essas são algumas dicas fundamentais para você estar utilizando as redes sociais. E a última dica, e a mais importante, produzir conteúdos de qualidade para o seu público-alvo. E agora eu vou linkar os dois assuntos. Se lá atrás eu optei por trabalhar, com terceira idade, eu tenho que produzir conteúdos para a terceira idade. Artigos científicos, exercícios para a terceira idade, vídeos de outros profissionais que são referências para a terceira idade, eu posso compartilhar. Vídeos meus com alguns alunos de terceira idade, eu devo compartilhar. Lembrar sempre da importância de produzir conteúdo com qualidade. Então, muitas vezes o profissional também exagera na criatividade. Então, só para chamar atenção, só para ganhar like, para ganhar seguidor, o cara posta de tudo, cria exercício maluco, faz coisas mirabolantes, que não é a ideia. A ideia é produzir conteúdo de qualidade, que sejam aplicados no dia a dia, que todas as pessoas consigam realizar em suas realidades. Então, essa é a minha mensagem com relação ao perfil profissional e à utilização das redes sociais pelos profissionais de educação física. Aproveitem, explorem, desfrutem de todas as possibilidades. Eu gosto muito de frases marcantes, E algumas frases que eu gosto muito é assim, o céu é o limite. Então explorem. Eu já errei muito nas redes sociais. Já fiz postagem que me arrependi? Já fiz, claro. Já postei texto sem revisar? Já postei, claro. Mas o tempo e a prática vem melhorando isso. Lembrem sempre, nós somos professores e profissionais de educação física. Não somos professores de português, mas não é por isso que eu vou escrever um texto errado, sem coerência, sem concordância. Então, revisar, corrigir, melhorar a sua escrita, melhorar a sua fala é um detalhe muito importante que precisa ser valorizado. E para finalizar, a última frase, seja breve para ser apreciado. Então, direcione o conteúdo para que os seus seguidores, as pessoas que acompanham o seu trabalho, gostem do seu material, gostem do seu conteúdo, mas também não percam muito tempo com isso. Otimize o tempo, não só o seu, mas também as pessoas que o seguem. Tamo junto!